Oi galera, tudo bem? Primeira coisa que eu quero ver com vocês é o seguinte: vocês estão lavando bem as mãos? É muito importante a gente estar toda hora lá no banheiro, lavando as mãos, higienizando bastante, passando álcool gel também, tá? Então, dica de hoje, lavar bem as mãos e passar o álcool gel também, certo? Então, como a gente tinha combinado de estar aqui hoje às 3 horas, a gente vai fazer uma atividade muito legal, muito bacana, tá? Que a gente já tinha programado para fazer na escola, só que diante de toda essa situação não deu pra gente fazer. Então, a prof pediu para vocês para pegarem um pedaço de papelão, né? Ou uma tampa de caixa de sapato, ou uma caixa de papelão. Aqui a gente pegou uma tampa e cortamos a abinha, tá? Então pede pro papai e pra mamãe, quem tiver com você, ou a avó, ou algum responsável, um mano ou uma mana, cortar com a tesoura as abinhas, tá? A gente vai usar só essa parte de dentro da tampinha, certo? Daí então, se você tem o pincel, tá? Você pega o pincel pra gente dar um fundo branco, tá? Então pega lá a tinta branca. Se você não tem tinta branca, você pode usar qualquer outra cor. Ou também não precisa pintar, não precisa fazer o fundo, tá? Se você achar que não precisa fazer o fundo, pode usar o fundo mesmo do material que você tem, tá? Aqui a gente vai pintar. Então pega um pouquinho da tinta branca, vai fazendo os cantos, né? Primeiramente. Desce o pincel, sobe o pincel e assim você vai indo, tá? A galerinha da turma do jardim já tá acostumadinha a fazer isso, né, gente? A gente usa tinta direto, né? Mas, se você não tem o pincel em casa, como é que a gente pode fazer então? Então, a gente vai fazer diferente. Não tem o pincel, como é que eu vou fazer essa atividade? Agora, eu não vou poder fazer atividade? Pode sim. A gente vai usar o dedo. Então, você vai colocar o dedo aqui e você vai fazer a mesma coisa, ó. Pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. E assim vai indo. Claro que a meleca vai ser maior, né, gente? A gente vai se sujar um pouquinho mais, mas a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, tá? A gente nem gosta, né, galerinha, de se sujar com tinta, né? Que saudade das nossas bagunças, né? Né, Martina? Né, João Paulo? E toda outra galera, né? Mas esses são os que mais gostam, sim, de pintar o rosto do outro, a orelha, o nariz, né? A testa, né? A prof lembra, viu? A prof deixou aqui uma tigelinha pra gente poder, no caso de usar o dedo, a gente poder lavar o dedinho aqui, uma toalhinha pra poder limpar, tá? Claro que depois de tudo isso tem que lavar a mão, tá, gente? Lá com sabonete e tudo mais, tá? Então, por que a prof pediu a caneta, né? O que a prof vai fazer com a caneta? Tinta e caneta? E pincel? E dedo? Né? O que acontece? A prof fez esse aqui, ó. Esse a prof fez na tela, tá secando, tá? Essa é a atividade que a gente vai fazer, cada um do seu jeito. Cada criança vai fazer uma forma diferente, tá? A nossa atividade não vai ficar igual ao do outro. O de vocês não vai ficar igual ao da prof, o do coleguinha não vai ficar igual ao do outro coleguinha. Cada um vai ficar diferente do outro, tá? Mas por que eu pedi, então, a caneta? A prof usou o canudinho, tá? Mas, de repente, você não tem canudinho em casa. Então, a gente adaptou para a caneta. O que acontece com a caneta? Precisamos de novo da mamãe e do papai para ajudar a gente com a caneta. Então, papai e mamãe vão tirar a tampinha do fundo da caneta e vão tirar o refilzinho da caneta.
e guardar a tampinha. Então, a gente vai fazer essa parte aqui da caneta de canudinho, tá? Pede pro papai e pra mamãe higienizar bem, tá? A caneta, porque a caneta é uma coisa que tá ali no estojo, tá dentro da bolsa, então ela pode estar suja, né? A gente não pode botar a boca numa coisa que tá suja. Então pede pra mamãe ali, dar uma lavadinha, passar um álcool em gel, tá? E aí a gente vai fazer essa caneta aqui, o tubinho da caneta, a gente vai fazer de canudinho, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, finalizando de pintar, a sua telinha vai ficar assim, toda branquinha, tá? O que eu fiz? Pra gente não ter, fazer muita sujeira, embora a gente adore fazer isso, né? Eu pinguei um pouquinho da tinta na tampinha do potinho. E pinguei umas 2 gotinhas de água, tá? Aí você vai pegar lá o canudinho ou a tampinha da caneta e vai mexer. Vai ficar um pouquinho mais líquido, né? Porque a tinta ela é bem cremosinha, né? Então vai ficar um pouquinho mais líquido. Lembrando, né? A prof já pintou os cabelos aqui quando foi fazer aquele lá. A gente pega as meninas, prendam o cabelo, tá? Pra não pintar os cabelos, tá? Então, derrama um pouquinho aqui na sua telinha. Umas 2 gotinhas, cuida pra não fazer exagero. E a gente vai assoprar. Gente, cuidado, não é pra tomar tinta, não é pra sugar. Sugar a gente faz assim, né? E assoprar é assim, ó. Certo? Então, vamos lá. Assoprar a tinta, não precisa encostar o nosso canudinho improvisado na tinta, pode deixar assim uma determinada distância e a gente vai assoprar, certo? Você pode virar para fazer outro desenho. E você viu que a tinta começou a espalhar. Então vamos limpar aqui, lavar um pouquinho pra gente pegar uma outra cor e fazer a mesma coisa. Mais umas gotinhas aqui, vamos usar o verde. Ó, tem umas 3 gotinhas de verde. A gente vai fazer a mesma coisa. Dá pra misturar também, pula lá pra perto do azul se quiser. Porque daí vai dar um efeito muito legal. Vamos ver aqui. Deixa a prof botar mais um pouquinho do amarelo. Que a prof já gastou aquela hora que fez o outro ali, o primeiro. Então, ó. Coloca um pouquinho aqui. Tá? Coloca uma gotinha de água, bem pouquinho. Pede pra mamãe ajudar aí. Pra você não fazer demais. Mistura. Mistura bem. E coloca um pinguinho ali. E vamos lá. E vai formando desenhos. Aí vai formando vários desenhos. Vou dar uma misturadinha aqui no vermelho também. E vamos lá. Vamos criar. Vamos virar. Eu esqueci de dizer uma coisa no início que é muito importante. Se você for fazer na mesa aí de casa, na mesa da mamãe, pede pra mamãe arrumar um plástico pra botar assim por cima da toalha ou por cima da própria mesa, porque senão ela vai ficar brava com você. Por exemplo, eu agora já sujei aqui, mas a prof colocou um plástico, né? Então depois é só fazer assim, ó, e tudo certo.
Esse plástico pode ser até um saco de lixo. Pede pra mamãe abrir ele, né? Corta com a tesoura, abre bem e põe por cima da mesa. Depois você limpa o plástico e pode usar pra uma outra atividade. Não bota fora, tá? E aí assim a gente vai fazendo vários, colocando alguns pinguinhos aqui, outros ali, pra gente ir fazendo formas aqui, criando um desenho diferente. Eu vou pingar aqui. E o verde já tá indo. E é isso, gente. Aí vocês vão criando a moda de vocês. Esse aqui é o trabalho que a prof fez agora. Esse a prof fez esse outro aqui, peraí. Ai, a prof não tem cabimento, né? Peraí. Esse outro que a prof fez um pouquinho antes. A prof fez com tela, porque tinha uma tela aqui em casa, tá? Mas esse a prof fez com a caixinha de papelão, ó. Aqui, ó, a tampa de uma outra caixa. Esse lado a prof pintou de branco. E depois a gente fez a atividade, tá? Deixa secar. Depois você posta lá no grupo do WhatsApp dos pais pra prof ver. E depois tu pendura lá no teu quarto bem bonito, tá certo? Então, gostaram da atividade? Tem muito mais. As profs estão planejando muitas coisas bem legais pra gente passar esse período aí, pra passar voando, pra gente não sentir, assim, se sentir entediado, tá? Então, logo, logo a gente vai estar junto. A gente vai poder se abraçar, poder se beijar bastante e poder fazer muitas coisas legais, tá bom? Não esquece de lavar as mãos, passar álcool em gel, tá? E te vejo logo, logo. Outra coisa, gostaram do vídeo do Prof de Música? Eu amei aquela música. Vamos aprender? Então tá, beijinho. Amo vocês.